porque o sistema nervoso, em regra, por toda, até a parte da blástula, quando vai se formando, a partir do terceiro mês. É por isso que, se for até o terceiro mês, e aí está o julgado que eu passei para vocês, 124.036, não seria crime, seria atípico a conduta. Nada disse, no caso que nós temos aqui hoje, que não eram abortos, que não eram em 3 meses. Ah, professor, mas aqui no caso, o juiz não mencionou isso. Exatamente. Você sequer consegue se defender disso. Isto é o próprio cerceamento de defesa. Eu coloquei os argumentos já, coloquei para vocês algumas pontuações, aqui alguns argumentos, tá? Na peça. Coloquei no roteiro também, já alguns, mas vejam-se, o juiz não menciona qual é a idade das mulheres que estavam lá. O juiz também não menciona quantas mulheres eram. O juiz não menciona se ele fez aquilo a título gratuito, se ele fez aquilo pela prefeitura, se ele fez aquilo, se eram fetos natimortos, se era um procedimento de curetagem necessário. Nada. Ele utiliza sedativo, ele utiliza maca ginecológica. Olha só o que o próprio Supremo menciona com relação ao habeas corpus 124.306. No julgamento desse habeas corpus, admitiu a concessão da liberdade, na verdade foi a revogação da preventiva, foi a concessão, né? Nos casos do crime de aborto, compreendendo-se pela atipicidade da manobra abortiva até o 3º mês de gravidez. Leiam o voto para não ficar revoltados sem qualquer tipo de argumento. Independentemente da viabilidade da sobrevida do embrião, não se tratando assim de conduta criminosa. Isso sob os fundamentos dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, sua autonomia, integridade física e psíquica, tal como a própria igualdade em relação ao homem. Leiam esse voto. Esse voto é pesado, principalmente com relação às mulheres, tá? Mas depois vocês leiam também a quantidade de mulheres que morrem tentando fazer o aborto. Tá? Então eu trouxe os argumentos, coloquei lá, não vou me posicionar, porque é para arrumar bagunça na minha vida. Tá? E veja-se, quais são os argumentos que nós vamos atacar na peça. Primeiro, embora exista uma hipótese de cabimento 313, inciso 1, a bem da verdade, nós temos que indício de autoria, evidentemente que teria que ser ele, porque senão ele poderia estar cometendo um crime por imperícia. Né? Ele é ginecologista, evidentemente que ele faz o procedimento. Tanto que ele tem tudo registrado. Ou seja, se isso é suficiência de autoria, qual é o sentido dele contribuir com a confissão? Ele confessou que realizou aborto. Ele não confessou que aquilo era ilegal. Tá? Confessou a autoria, não a ilegalidade. Então, ele pode sim estar acobertado pelo manto da atipicidade da conduta nos termos do habeas corpus. Leiam o habeas corpus. Além disso, o que o juiz fundamentou? Uma barbaridade. O delegado mencionou que indício de autoria é prova da materialidade. Óbvio, se não tiver isso aqui, não tem por que prender. Não falou nada de demais. Do artigo 126. Se é verdade que tem um artigo 126... onde estão as gestantes que consentiram? Alguma delas tinha menos de 14 anos, vamos chamar ela para ser ouvidas. O delegado falou que ouviu todo mundo. O que elas disseram? Excelência, eu não tenho nada que demonstre que o meu cliente fez aquilo contra a vontade ou que ele tem que ser punido por isso. Acrescentou que a prisão seria necessária para a manutenção da ordem pública aferida pela repercussão social. Repercussão social não é garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública é quando o judiciário cai em descrédito. Sabe quando isso acontece? Quando a polícia prende e solta, e daí ela fala o seguinte: por que eu vou prender, me arriscar se daqui a pouco está soltando? Deixa fazer o que quiser. É quando o judiciário cai em descrédito com o próprio sistema público. Aí a população? Não, população não. Repercussão social não é a ordem pública. Se repercussão social for suficiente para prender alguém, vamos ao argumento Gilmar Mendes. Tira o STF e coloca o Ibope para decidir. Não é o caso, né? Então, repercussão social não é referência de ordem pública. Além da possibilidade de reincidência. Possibilidade de reincidência nós esperamos que exista, porque ele pretende voltar a trabalhar de forma lícita. E ele não estava fazendo nada de errado. Reincidência aos olhos de quem? Então, reincidência é o que está colocando ele ali, mas aos olhos de quem? Nós não temos elementos.
O delegado não acrescentou nada. O delegado não reafirmou, o Ministério Público não se manifestou, doutor. Afirmou ainda que a decretação da aludida prisão cautelar se mostrava necessária por conveniência da instrução criminal, fundamentando que, se ficasse solto, poderia atrapalhar na produção da colheita de provas. Que prova? Documental? Ô, doutor, documental ele entregou tudo os prontuários. Que prova? Atrapalhar as pessoas, dizer que não foi ele? Pô, ele confessou. Como que ele vai atrapalhar a prova testemunhal? Bom, ele pode voltar a delinquir. Como se ele entregou até aparelho de ultrassom, entregou tudo? Doutor, ele não consegue, ele não tem nem dinheiro para isso. Toda a clínica dele está na mão de vocês e vocês estão com todas as provas. O senhor quer prender ele porque qual prova que o senhor está falando? Ou seja, aqui nós temos cerceamento de defesa. Eu não sei que provas. Isso é uma fundamentação genérica. Ataca, viola, transgride, portanto, a imposição do parágrafo 2º. Não será admitida a decretação... parágrafo 1º. Não, também será admitida a prisão preventiva, tal. O trem. Parágrafo 2º, 312, parágrafo 2º, perdão. Deve ser motivada e fundamentada prova concreta. Mencionar que é possível, evidente que é possível. Ele é médico há 21 anos e faz tempo que é possível. Né? O senhor está querendo dizer do quê? Então, nós temos ali cerceamento de defesa e violação à lei. Tá? Veja-se, atrapalhar na produção de colheita de provas. Isso aqui não faz o menor sentido, porque o próprio delegado veio ao final e falou que não tem provas a mais de ser produzidas. Ou seja, como que o delegado pode ter fundamentado algo que o senhor acolhe e agora está na mão do MP com um fundamento dizendo não tem mais nada, colhi tudo. Se colheu tudo, que prova que eu vou estar produzindo? Que problema que é? Então, aí você fecha esses argumentos. Por isso que eu dei a peça, tentei auxiliar hoje da forma como eu pude aí para eventual... Rapaz, hoje deu trabalho, hein?